Olá pessoal, estamos aqui na nossa aula número 21 da Jornada da Tricologia. Se por acaso esse é o primeiro conteúdo que você está acompanhando da gente, a Jornada da Tricologia ela ocorre todas as terças e quintas-feiras às 19 horas e 7 minutos. Tá? E aqui você vai aprender muitos temas relacionados à tricologia e a tratamentos capilares. E aqui para conduzir a nossa conversa, a Natasha. Gente, boa noite, tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar sobre um tema um pouco polêmico, eu diria, na minha opinião, né? A gente vai falar sobre os multivitamínicos. Tema interessante. Eu acho que eu recebo, aqui no Instagram, pelo menos umas 10 perguntas sobre multivitamínicos todos os dias. Por dia. Eu acho que praticamente todas as mulheres, tem a curiosidade ou se perguntam se realmente vale a pena esses multivitamínicos que eles têm no mercado, né? Sim. Tem bastante mulher que entra nas farmácias que procura por multivitamínicos, né? E enfim. Mas o que são esses multivitamínicos? Os multivitamínicos, eles são complexos que incluem vitaminas e minerais. Para quem não sabe, vitaminas e minerais são o que nós chamamos de micronutrientes. Tá? Então, os multivitamínicos são complexos que incluem as vitaminas e os minerais e são utilizados para diversas estratégias diferentes. Quando a gente fala de micronutrientes, o que é importante compreender? Não sei se você sabe, acredito que saiba, como profissional da saúde também. Eu até pensei que você ia me perguntar, porque na verdade eu sou profissional da saúde, mas eu tenho uma opinião muito prática em relação a isso. Pra mim, multivitamínicos é um monte de vitamina junto numa cápsula que tem lá uma dosagem determinada, você toma e pronto. Exato. Então, essa é uma visão muito comum, que todos têm. Exato. E, então, o que acontece? Quando a gente vai falar, por exemplo, dos micronutrientes, temos que compreender que os alimentos, de um modo geral, os nutrientes, eles são divididos em duas categorias. Macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes são as categorias que englobam proteínas, carboidratos e gorduras. Certo? Os lipídios. Exato, os lipídios. Carboidratos, proteínas e gorduras têm caloria, certo? Então, os carboidratos e a gordura são fontes principalmente de energia. A proteína é matéria-prima estrutural para o nosso corpo, certo? Por exemplo, o cabelo é feito de quê? Proteína, que é a queratina. Então, é uma macromolécula, um macronutriente fundamental para o desenvolvimento de um cabelo saudável, certo? Então, esse ponto são os macronutrientes. Por que eu estou explicando isso? Todo macronutriente, ele gera caloria, que é energia. E se você consumir excessos de caloria, você pode engordar. Estou comentando isso porque tem muitas pessoas que falam: eu não gosto de tomar multivitamínicos porque engorda. Ou me perguntam: doutor, se eu tomar já ouvi que tomar vitamina tem um efeito rebote. Tipo, eu tomei vitamina porque eu queria engordar, quando eu tava tomando não engordei, e aí, sei lá, depois que engravida, alguma coisa assim, aí a vitamina fez efeito. Igual, por exemplo, eu até ouvi ontem, teve uma moça que ela falou pra mim, ela falou assim: isso aí que você vai me passar não engorda não, né? Porque outro dia eu tomei uma vitamina que me engordou. E aí eu falei pra ela: olha, vitaminas e minerais não tem caloria. Dá uma olhadinha no rótulo quando você comprar um suplemento vitamínico. Sim. Quem tiver aí em casa próximo, dá uma olhadinha no rótulo de um suplemento vitamínico. Você vai ver que o suplemento vitamínico, ele não tem caloria. É zero caloria, muitas vezes. Por quê? Ele não tem fontes de macronutrientes, certo? Significa que vitaminas e multivitamínicos não engordam. Bom? E o que são os micronutrientes, as vitaminas e os minerais? Eles são reguladores biológicos. Entendi. Tá? Acho que eu respondi, né? Sim, respondeu. Mas assim, no contexto geral, o que compõe um multivitamínico que a gente encontra, por exemplo, na farmácia? Pode, não sei se pode falar marcas. Pode falar marcas, produção? Pode falar marcas? Pode falar marcas, produção? Pode falar marcas, produção? Pode. Por exemplo, um muito famoso na minha época. Depois a gente manda o boleto pra ele no pagar. patrocínio. Exatamente.
Uma das marcas mais famosas, assim, que eu conheço desde pequena, porque tem propaganda na TV, é o Centro. Certo. Né? Aí Centro Homem, Centro Mulher. Aí tem a Angélica lá fazendo propaganda da Centro Mulher. E, no geral, todas as vitaminas que vendem, elas têm a mesma composição? Boa pergunta. No modo geral, sim. Tá? Hoje em dia, aqui no Brasil, nós temos duas categorias. Né? Nós temos as categorias que a gente fala dos suplementos vitamínicos, que são suplementos à base de vitaminas e minerais, e nós temos as medicações à base de vitaminas e minerais. Certo. Essa categorização não existe fora do Brasil, ela só existe no Brasil, certo? Não sabia. Fora do Brasil, vitaminas e minerais são vitaminas e minerais, são suplementos alimentares. No Brasil, nós temos uma pequena distinção. A nível de curiosidade, se você olhar o rótulo de um multivitamínico, você vai ver que o valor de referência normalmente está em 100%. Alguns estão em 25%, alguns estão em 30%, mas normalmente está ali em 100%. Né? O que significa? Todo suplemento de vitaminas e minerais, ele tem que ter, no mínimo, 25% da necessidade diária e, no máximo, 100% da necessidade diária. Tá? Então, nos Estados Unidos não tem isso. Nos Estados Unidos você vai encontrar muito multivitamínico que tem acima de 100% da necessidade diária. Então, num contexto geral, como o multivitamínico ele visa compreender as necessidades biológicas para um dia, né? Por isso que é recomendação diária. Sim. Então, ele visa compreender o que o seu organismo precisa para um dia. Então, nesse caso... Que geralmente é o recomendado pelos órgãos de saúde. Exato. Então, é recomendado pelos órgãos de saúde. Então, todo multivitamínico ele vai compreender as mesmas vitaminas e minerais. Alguns podem ter um pouco a mais, outros um pouco a menos, mas no contexto geral, todos eles terão uma formulação muito parecida. Mas, basicamente, vão ter vitaminas que a gente chama de hidrossolúveis, e vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas que solubilizam, né? Por exemplo, o que são vitaminas hidrossolúveis? São vitaminas que o seu corpo tem que repor todos os dias. Porque elas saem... Porque elas são excretadas na urina. Sim. Então, por exemplo, vitamina C e biotina, certo? E ácido fólico e vitamina B12 são exemplos de vitaminas hidrossolúveis. Aquilo que o seu corpo não precisa mais, ele excreta na urina. Agora, tem as vitaminas lipossolúveis. Elas se solubilizam e se armazenam em gordura. Sim. Aí nós temos como exemplo vitamina A, vitamina D, tá? Vitamina K. Então são categorias de vitaminas que elas podem ser solubilizadas e aí dessa forma elas normalmente se armazenam no fígado. Sim. E aí esses tipos de vitamina que normalmente você vai ouvir muitos profissionais falando, tem que tomar cuidado para não se intoxicar. Não dar excesso, Eu vou falar de hipervitaminose. Já ouvi. O que é? Então, é isso até que eu ia te perguntar. Existe alguma contraindicação nos multivitamínicos? Assim, olha, você não pode tomar multivitamínico por causa disso. Isso. Ou por dar essa hipervitaminose. Nesse sentido, contraindicação direta não tem de multivitamínicos. Por que não tem? Porque eles vão compreender sempre a necessidade diária. Então, se você for consumir ele pronto, você vai sempre ter a necessidade diária. Aí vai definir se você, por exemplo, tomar uma medicação à base de vitaminas e minerais. Aí pode ter contraindicação. Essa é a diferença. Isso. Por exemplo... No caso, essas eu não posso comprar na farmácia sem prescrição. Não pode. O multivitamínico eu já consigo entrar na internet... Sim. Comprar. Multivitamínico você consegue comprar em drogaria, você consegue comprar em supermercado, você consegue comprar no Mercado Livre, você consegue comprar na Amazon, você consegue comprar em todo lugar. Agora, uma medicação que tem vitaminas e minerais, aí você não consegue comprar, aí você precisa de receituário. De um profissional de saúde. E sobre a hipervitaminose? Então, a hipervitaminose, ela é mais comum quando a gente fala de vitamina A. Que é a mesma vitamina do... que a gente encontra na cenoura, que é importante para a retina, que é um derivado do beta-caroteno. Não tem nada a ver com o ácido, aquele do rosto, o retinol? Tem. Sim. O ácido retinóico, ele é um derivado da vitamina A. Assim como, por exemplo, você vai encontrar alguns cosméticos à base de... aquele para tratamento. O Rakutan. Por exemplo, o Rakutan. Tem muitas pessoas que me perguntam, Rakutan faz cair cabelo?
Pode fazer, é um dos efeitos colaterais. Por quê? Porque o Rakuten é um derivado da vitamina A. E aí isso pode dar uma hipervitaminose? Aí pode dar uma vitaminose. Hiper. Algumas literaturas chamam de vitaminose, Só mas vitaminose. pode ser chamada de vitaminose ou É hipervitaminose. porque o hiper a gente indica que é alguma coisa alta, alguma coisa maior do que normal. Isso. Do que... Isso. Então pode chamar de hipervitaminose, tá? Não é algo que vai fazer diferença. Sim. Você vai encontrar como hipervitaminose também. Mas quando a gente fala, por exemplo, de Rakuten, ele tem uma concentração muito alta. Então o corpo, pelo fato de absorver muito, pode apresentar alguns colaterais. Por exemplo, quais são os colaterais que o Rakuten dá? Ele pode dar problema na retina, retinopatias, problemas no fígado. Sim, certo? sim. E é isso que também... Pele muito, muito seca. Pele muito, muito seca. Tomar altíssimas doses de vitamina A também pode intoxicar, pode dar isso. Uhum. Então a vitamina A, eu digo que é a vitamina que as pessoas têm que se preocupar mais de vitaminose. É muito difícil você desenvolver uma hipervitaminose por outros tipos de substâncias, tá? Por outras vitaminas. Mas a vitamina A, ela exige uma atenção especial. A vitamina A é interessante, se você for tomar dentro de multivitamínicos e minerais, ok, não tem muito o que se preocupar. Agora, se for tomar ela de outras vias, em concentrações diferentes, aí precisa ter um acompanhamento profissional para que ele possa orientar esse tratamento dentro de uma estratégia que não vai te prejudicar. Entendi. Uma dúvida em relação aos multivitamínicos eles substituem alimento? Porque, por exemplo, você está falando que é uma dose por dia. E eu já ouvi algumas pessoas falarem que, por exemplo, substitui a janta. Eu não vou jantar. Eu vou dormir sem jantar, mas eu vou tomar aqui o meu multivitamínico, porque vai, me dar o que eu preciso. Eles substituem alimento? Para responder essa sua pergunta, eu vou usar um exemplo de algumas pacientes minhas. Imagina, por exemplo, uma mulher jovem, entre os seus 22 a 29 anos. Eu? Você, exato. Vou colocar você, por exemplo, você. Quando a gente começou a namorar. Certo. Lembra quando você começou a namorar? Às vezes quando eu ia almoçar ou jantar na sua casa, e aí os seus pais, por exemplo, seu pai pegava e fazia brócolis, fazia alguma verdura, algo refogado, e aí muitas vezes você não queria colocar no prato. Sim. Você não colocava no prato por quê? Porque eu não gosto. Porque você não gosta? Hoje em dia eu como. Hoje você come? Mas Antigamente você gostava? Não. Não gostava? E eu lembro que na época eu comentava, eu falava assim, não, você vai comer, tem que comer, não é assim, não gosto. É adulto tem que comer, né? Então, é muito comum. Então, por exemplo, você não gostava de comer. Aí vamos supor que você começa a desenvolver uma certa deficiência vitamínica. Uma desnutrição, porque isso é desnutrição. Sim. Desnutrição não é passar fome. Tem muitas pessoas que consideram estar desnutrido como passar fome. Sim. Estar desnutrido é faltar nutrientes. Vamos supor, se você come lanche todos os dias, sei lá, você come McDonald's todo dia no almoço. Aí de manhã você come uma coxinha com coca. Você passa fome? Não, você não passa fome. Mas você está nutrido? Não. Não, você não está nutrida, né? Então tem uma diferença bem grande entre passar fome e estar desnutrido. Então, hoje em dia, os adultos eles têm uma alimentação muito infantil. De manhã, come pão com manteiga. Sim, é um hábito brasileiro. Um hábito do brasileiro. Aí você vai lá e come um pingado, né? A média, um café com leite. Ou um copo com achocolatado. Aí o que vem nessa refeição? Pão, carboidrato, macronutriente. Entrou leite. Pode até ter alguns nutrientes? Até pode, mas é pouco. Sim. Certo? Aí a gente pega, por exemplo, manteiga, gordura. Certo? Aí você pega o chocolate, açúcar puro. Ou o café, não tem nada nele. Então, no final das contas, entrou algum tipo de micronutriente nessa alimentação? Não. Não entrou nem proteína nessa alimentação. Foi uma alimentação muito mononutricional. Foi basicamente carboidrato líquido e carboidrato sólido. Então, dessa forma, foi uma alimentação nutritiva? Nutritiva, não. Não foi nutritiva. Só encheu. Só encheu. E aí o que acontece muitas vezes com essa pessoa? Aí na hora do almoço ela pega e vai se alimentar novamente. Aí qual que é o prato típico de um brasileiro?
Arroz, feijão e alguma Um PF, descreve um PF. PF. Saudades, faz tempo que eu não como PF. Arroz, feijão fresquinho, uma batata frita e um bife. E uma saladinha de alface. É verdade, vem uma saladinha de alface com tomate às vezes. Todo mundo joga fora. Ninguém come. Essa parte é enfeite do prato. Mas É não, só o enfeite. só enfeite. Aí tem muitas pessoas que falam, não, eu não como porque... Eu não gosto de comer verdura fora de casa. Eu não gosto de comer verdura fora de casa. Lavada. Exato. Aí olha o que acontece, aí olha a alimentação de novo. Arroz tem nutrientes, micronutrientes? Não, É mato. é carboidrato. Feijão tem micronutrientes? Você tem. Um pouquinho de ferro. Só que qual que é o problema? Não, tem bastante ferro. Tem bastante? Tem bastante micronutriente no Mas feijão. Tá. Mas qual que é a questão? Aí o feijão ele tem uma substância chamada fitato. O que é o fitato? Fitato é um antinutriente. É aquela que dá gases? É o que dá gases. Sabe quando come feijão daquele desconforto? Aquele pesado? O seu não, e o da minha mãe também não. Exato. Por que que não? Porque o fitato ele pode ser quebrado por hidrólise. Existe uma enzima que os grãos possuem chamado fitase. Quando você deixa o feijão de molho, uma dica, gente. Dica culinária. Dica culinária. Dica culinária e nutricional. Quando vocês forem preparar feijão, grão de bico, lentilha, arroz, grãos no geral, você precisa lavar esse grão, escorrer o excesso de água, deixar de molho. Quando a gente vai falar de feijões no geral, feijões, grão de bico, lentilha, etc., você precisa deixar um molho de pelo menos 12 horas. E a cada 4 horas você troca este molho, enxaga o feijão e põe de molho novamente. Por quê? Você precisa remover esse fitato. Porque se você deixa os fitatos, eles acabam comprometendo a nutrição de nutrientes como ferro, zinco, magnésio. Absorção. Isso. Então ele compromete... Eu falei o quê? Você falou nutrição. A nutrição. Boa. Mas eu entendi o que você falou. A Absorção. Desses elementos. Exato. Então você compromete a absorção desses nutrientes e aí dessa forma você está comendo um antinutriente, não está ajudando. Entendi. É tipo você almoçar e depois tomar café. Dizem que o café ele também corta, né? Depende do que tem na Alguma comida. Mas, por exemplo, o café ele tem substâncias chamadas alcaloides, né? O que são essas substâncias? Os alcaloides encontrados no café, eles inibem a absorção de ferro. Então, normalmente, se a pessoa fala, eu como feijão, mas não lava o feijão, não deixa de molho, você não vai absorver ferro. Se você, por exemplo, toma café, também não absorve ferro. Aquele cafezinho depois do almoço? Isso, aí também não absorve ferro. Então, no final das contas, você fez também uma revisão que ela também não é muito nutritiva. Não entrou de novo. Ela não foi aproveitada de forma ideal. Exato. Faltou nutrição. Aí você pega, por exemplo, às vezes, na corrida, no dia a dia, você vai falar de um lanche da tarde. O que a maioria das pessoas tomam de lanche à tarde? Faz tanto tempo que eu não como besteira, Não, o que gente. você come às vezes à O que tarde? que come de você tarde? besteira? Sucrilhos, o quê? Pão também? Gente, desce uma castanha. Ela é fitness. Ela é a fitness. Gente, aqui nesse trio, aqui nessa equipe, Só tem gente fitness. só tem gente fitness. Mas vamos então lá. vamos pensar, deixa eu ver. Vamos lá, que vocês comem Uma coxinha. Boa, coxinha. Coxinha acho que é universal. Aquele pão de batata Boa. do cafezinho. Um bolo. É isso, bolo, pão de batata, um Enroladinho. Um enroladinho. Então, come um lanchinho. Aí, de novo, entrou algum micronutriente, vitaminas e minerais? Não, porque tem embutidos, farinha, etc. Aí depois vai na hora de jantar. Quem tá de dieta fala, eu não janto, eu tomo só uma saladinha. Ou toma só uma sopinha. Ou só uma sopinha. Só que você vai ver a saladinha da pessoa é o quê? Alface. Alface. Alface tem nutriente? Nada. Praticamente nada. E aí, entrou nutrientes nesse dia, nessa alimentação? Macronutrientes e principalmente carboidrato. Inclusive, alface você não pode dar nem pra animal. Porque faz O mal. porquinho da Índia, tartaruga, essas coisas, eles não podem comer alface. Solta gente, porque intestino, faz mal, dá solta diarreia. Então talvez sai pra nada, tá Sim. vendo? Alface. E aí o que acontece? Aí você coloca, entrou nutriente nesse dia? Não. Aí o que acontece? Aí vem, por exemplo, a possibilidade de usar um multivitamínico. Por quê? Para pelo menos evitar que essa pessoa se desnutra. Mas ela vai suprir? Não vai suprir as necessidades. Por quê? Todo e qualquer suplemento ele tem o objetivo de aumentar ou atingir as doses necessárias para o seu corpo. Lembre que o valor da tabela nutricional de um multivitamínico não é o que o seu corpo precisa para um dia.
É o valor médio recomendado. Sim. Então, dessa forma, se você não tem uma alimentação legal, uma alimentação adequada, não adianta gastar rios de dinheiro em multivitamínicos, porque você não vai ter um bom aproveitamento desse elemento. Uhum. Quando você toma um multivitamínico, ele passa por uma digestão, né? Por um metabolismo e tudo mais. Sim. Então, nisso também se perde um pouco do que tem no multivitamínico? Sim. Uma vez eu li num livro de nutrição que tem um fator conhecido como fator nutricional. O fator nutricional não tem bem não sei hoje em dia, faz muitos anos que eu li sobre isso. Então, esse fator nutricional, ele não tem bem uma definição do que seja, mas é um conjunto de fatores que temos nos alimentos. E isso faz com que os micronutrientes sejam melhor absorvidos pelo nosso corpo, tenham maior biodisponibilidade. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai comer, por exemplo, se você vai comer couve e manteiga, Adoro. ou espinafre. O que tem no espinafre? Ele é muito rico em ferro, mas ele também é muito rico em vitamina C. Por quê? O corpo ele absorve muito mais ferro quando ele tem presença de vitamina C na composição. Então, entendeu? Então, os alimentos eles são construídos de uma forma tão harmoniosa e perfeita que ele tem tudo o que precisa para que o corpo consiga absorver melhor. Uhum. Agora, se você pega, por exemplo, e toma ferro, vai conseguir ter uma boa assimilação? Não. Seu corpo não vai conseguir aproveitá-lo tão bem. Então, os Tipo tomar vitamina D e não pegar sol. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso? Não, porque tem muitas pessoas que falam você tem que tomar vitamina D e tomar sol para ativar. Na verdade, não tem. Ah, é mito. É um mito, é que na verdade a vitamina D também. Normalmente você não toma toda a quantidade necessária para um dia. Você toma vitamina D e toma sol para você manter os níveis bons de vitamina D. Tá? Antigamente utilizavam-se, na verdade, na suplementação, precursores de vitamina D. Aí você tomava sol para produzir vitamina D. Tá. Agora não, agora estimular a produção. agora você já suplementa de fato a própria vitamina D. Exato. Vou dar um exemplo. Eu suplemento vitamina D. Eu tomo vitamina D, você também toma vitamina D. Uhum. Eu praticamente não tenho muito tempo para tomar sol. Não temos. Não temos? Em relação ao exame que eu fiz no final do ano passado e o exame agora que a gente fez, que a gente abriu hoje, Está bem melhor. minha vitamina D não está bem melhor? Sim, a minha também. Exato. Minha rotina não mudou muito, ou seja, eu não tomei sol para ativar a vitamina D, eu simplesmente tomei a vitamina D, certo? Então esse papo não é 100% verdade. Até porque pessoas que vivem em países que não tem muito sol. Como que elas vão suplementar, como elas vão manter os seus níveis eficientes de vitamina D? Compreendi, encaixou. Encaixou? Fez sentido? Fez. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, dos multivitamínicos e minerais, a gente tem que pensar que eles estão ali para nos auxiliar. Uhum. Por exemplo, a gente come bem. Sim. Até algumas vezes até compartilho, né, com o pessoal no Stories, tal, algumas coisas para ajudar na alimentação. Então, por exemplo, vamos supor, a gente acorda de manhã, igual vamos colocar. Normalmente a gente bate um shake de manhã, um shake de proteínas. A gente coloca frutas, geralmente frutas vermelhas. Aí coloca whey protein, whey leite de amêndoas e linhaça. O que teve? Gordura de boa qualidade, ômega 3 e 6, proteína de boa qualidade, um complexo de vitaminas que já vem associado no whey, certo? Sim. Vem ainda junto, gorduras boas, fibra, certo? E antioxidantes, vitaminas e minerais das frutas. Olha que nutritivo foi esse desjejum. Aí depois coloca, por exemplo, a hora do almoço. Normalmente a gente come verduras, come aspargo, come couve, come brócolis, come cenoura. Aí vai lá e come uma fonte de proteína, né? Normalmente a gente procura fazer uma dieta low carb, né? Não significa que seja certo ou errado, mas é uma questão que a gente aderiu. A gente se sente melhor assim. É isso, nos sentimos melhor. Então tem bastante verdura e bastante legumes e proteína. Aí depois na hora do jantar, mesma coisa, a gente coloca normalmente legumes e verduras e come proteína novamente. Olha a diferença, entendeu? Aí se a gente toma um suplemento vitamínico, a gente está otimizando esse processo. A gente não está tentando substituir. Hoje em dia, eu digo que a maioria das mulheres que tem eflúvio telógeno tem porque tem uma alimentação infantil. Porque elas seguem esse padrão de processo. De alimentação. Isso. Mulher tem uma coisa que o homem não tem todo mês. Menstruação. Menstruação. A menstruação é uma perda crônica de sangue que a mulher tem.
Tem mulheres que têm anemia, né? Exato. É uma perda crônica transitória, né? Porque é crônico porque ocorre durante quase uma vida, tem tempo indeterminado, né, de duração, e é transitório porque não ocorre continuamente o mês inteiro, ocorre por um ciclo de 3 a 7 dias, dependendo da mulher, certo? Até 9. Até 9 em alguns casos. Então tem esses picos de sangramento. O que a mulher perde? Ferro, sangue, proteína. Aí pensa, aí igual, faz essa alimentação básica que a gente falou, rica em farináceos, carboidratos, salgadinhos e doces. Garanto que tem muita gente que não gosta de fígado, por exemplo. Não gosta de fígado, não gosta de verduras, pensa que alface é verdura, aí começa a ficar desnutrida, certo? Aí o que acontece? Elas sangram, aí perde tudo isso e comem mal. O que vai acontecer em algum momento? Alguma parte do organismo vai responder de alguma forma. Exato. Por exemplo, mulheres acabam tendo menor concentração, tem mais dificuldade de manter ácido fólico, B12, tem mais dificuldade de manter ferro. Inclusive a gente suplementa ácido fólico durante a gravidez. Exato, porque os sangramentos que ocorrem durante a vida é complicado. E o ácido fólico e B12 são importantes para o desenvolvimento de células saudáveis, certo? Então, no geral, os multivitamínicos, eles entram como um apoio, um suporte para você manter qualidade de vida alimentar, qualidade nutricional. Mas ele não é um substituto ou não deve ser visto como um substituto alimentar. Tipo, a pessoa fala, eu não gosto de comer isso, mas eu tomo um suplemento vitamínico. Não substitui. Você sempre vai ser desnutrido ou ter deficiência nutricional se tentar manter só suplementos. Mas agora vamos entrar por um lado mais psicologia. As vitaminas, né, os multivitamínicos, eles de alguma forma contribuem para a saúde do cabelo? Porque a gente está falando do organismo, né? E o foco no cabelo? Se você, por exemplo, não está conseguindo ter uma carga, uma qualidade nutricional para o seu corpo funcionar bem, o cabelo vai o que menos vai funcionar. É o último que vai receber, então, as vitaminas e os minerais do multivitamínico. Exato. Tem que levar em consideração, tem que saber duas coisas. Primeiro, o nosso corpo ele se preocupa com duas coisas. Duas coisas que nós estamos programados. Primeiro e mais importante, sobrevivência. Segundo, e também muito importante, reprodução, disseminação dos genes. Então, o nosso organismo, é claro que nós somos sapiens, somos seres pensantes, sofremos, pensamos, ansiamos o futuro, somos seres filosóficos que existimos, certo? A gente sabe o conceito de existência. Pelo menos a gente sente esse conceito. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, então a gente não leva em consideração só sobrevivência e reprodução. A gente vai muito além. Mas o nosso corpo ele leva em consideração sobrevivência e reprodução. Ponto. Se você pensa do ponto de vista de sobreviver e reproduzir, cabelo é importante para sobreviver ou para reproduzir? Não serve. Biologicamente não tem essa função. Talvez na reprodução, um pouquinho de charme, né? Na hora do flerte. Tô brincando. Mas sim, no sentido biológico não faz. Isso, né? Então assim, isso vai servir como uma técnica de sedução. Mas não serve para engravidar. Nenhuma mulher engravida porque tem cabelo bonito. Ajuda a tentar a prática, mas não necessariamente muitos homens carecas se sentem menos atraentes. Então talvez a autoestima mexe lá embaixo e não vai reproduzir. Mas do ponto de vista biológico, não é algo que vai afetar, certo? Então pense o seguinte, o seu corpo tem lá uma quantidade muito limitada de micronutrientes, vitaminas e minerais. Aí ele tem que mandar ou para o seu cérebro, ou para os seus músculos, ou para o seu coração, ou mandar para o cabelo. Para quem que ele vai deixar de mandar? Deixar de mandar para o cabelo. Porque é o menos importante. Sim. Ele é importante para nós, é um apego emocional. Mas ele não é importante do ponto de vista evolutivo e biológico. Certo? Então, então, levando em consideração... Tipo a unha. É tipo a unha? Então, levando em consideração isso, nós não podemos achar que tomar multivitamínico como Pantogar, Imecap, Exímia Fortalise ou Gummy Hair, essas Gummy Hair, né, que vende a torta e direito, vão melhorar o cabelo. Tomar alguma coisa para fortalecer a unha. Exato, não vai. Não existe multivitamínico para fortalecer unha e cabelo. É que eles vendem como algo milagroso, né? Isso. Ó, faz uma liçãozinha de casa. Vai numa drogaria, pega o rótulo do Imecap,
Pega o rótulo do Centro ou pega o rótulo do Lavitan. Sei lá, escolhe um multivitamínico normal, sistêmico, e um multivitamínico capilar. Você vai ver que o capilar ele é menos nutritivo do que o suplemento convencional. Sério. Muitas vezes você pega o suplemento para cabelo, ele tem menos componentes. Aham. Geralmente ele vai ter biotina, B12, ferro, ácido fólico. Enquanto Centrum tem de ASE. E quanto o Centro tem de ASE, Sim. segundo a propaganda. Então o que acontece? Você está comprando, pagando mais caro. Porque são caros. Porque Quando são caros. Quando são específicos, são mais caros. Isso. Você vai pagar mais caro por um produto menos completo. É rasgar dinheiro. Então, suplementos vitamínicos e minerais, eles podem ajudar o cabelo? Podem. Desde que a sua alimentação como um todo esteja balanceada. E quais são as principais vitaminas que auxiliam? Hoje em dia, não tem nenhum estudo científico que mostre a relação entre perda de cabelo ou melhora do cabelo e vitaminas e minerais. Tá? Agora, quais são as vitaminas e minerais que provavelmente podem colaborar mais para a saúde do cabelo? De minerais, o mais importante é ferro. Das vitaminas, vitamina C. Porque sem vitamina C, a gente não absorve ferro. Segundo mineral, zinco. O zinco ele é responsável por mais de 1000 reações enzimáticas no nosso corpo, incluindo folículo capilar. Outra vitamina importante, vitaminas dentro do complexo B. Metilfolato, que é B9. Cianocobalamina ou metilcobalamina, que é B12. Vitamina B7, que é a biotina. Certo? Vitamina B6. Porque a biotina, que é B7, ela vai trabalhar diretamente na metabolização. O pessoal fala muito de biotina, né? Fala muito. A biotina é milagrosa? Não. Por muito tempo a biotina foi conhecida como vitamina H, que é de hair, vitamina capilar. Mas ela não é esse must todo quando a gente vai falar de cabelo, tá? Porque a biotina, ela é encontrada para a formação de queratina? Sim, ela é encontrada e ela é necessária para a formação de queratina. Mas não é suficiente. Os estudos mostram que quando você suplementa a biotina ou não faz diferença na queda capilar ou não. Por quê? A queda capilar ela é muito mais complexa do que a falta de vitaminas e minerais. Eu já mostrei para vocês no eflúvio telógeno, né, em outras aulas, alopecia areata e androgenética, que é um conjunto de outros fatores que comprometem a saúde do sistema capilar. Inflamação, hormônios, ciclo reduzido, uma série de fatores. E não só o fato de não comer. Exato. Então não adianta só tentar comprar suplementos vitamínicos se não vai ter problema capilar. Para você ter uma ideia, a maioria das mulheres que me procuram já compraram várias marcas diferentes de suplementos vitamínicos. E quando a gente inicia o protocolo de tratamento, o que menos tem no protocolo são vitaminas e minerais. Entendi. Então, pensando desse jeito, não é todo mundo que precisa de vitamina e mineral. Suplementado não. Todo mundo precisa de vitamina e mineral vindo da alimentação. E aí os casos de suplementação têm que ser visualizados individualmente. Tá? Então nem todo mundo precisa suplementar vitaminas e minerais. E no modo geral, a suplementação deveria vir para dar um up. Por exemplo, vamos colocar que todo mundo se alimente bem. Em quais situações as vitaminas e minerais devem seguir? Você tem uma vida muito agitada, muito intensa. Você trabalha muito, dorme pouco, estuda muito, tem uma vida desgastante. Seu corpo tem uma necessidade biológica maior. Aí você toma um multivitamínico, por quê? Para complementar um up que você precisa, porque dificilmente você vai conseguir comer um volume tão maior de comida. É verdade. Senão você pode ter outras consequências. Vamos supor que você não é um atleta, mas tem uma vida muito agitada. Aí você se alimenta bem, se come bem, por exemplo, faz um jejum de qualidade, come cereais, ovos, frutas, né? Aí no almoço você come verduras, legumes, proteína, fibra. Aí depois, à tarde, você toma um shake de proteína, uma barra de proteína, ou come frutas, uma saladinha, uma granola. Aí à noite você vai lá e come de novo alimentos, verduras, legumes e proteína. Só que sua rotina é muito agitada. Você não vai ter condição de comer, fazer um segundo almoço no dia. Ou uma segunda janta. Uma segunda janta, você pode até fazer, mas isso pode te trazer outros comprometimentos. No contexto geral, né? Às vezes pode aumentar o peso. Menos 5 refeições diárias. Isso, vai de 3 a 5.
Então vamos supor, você não vai conseguir comer muito mais do que isso. A menos que você seja um atleta, que você tem que bater com determinadas calorias. Agora, o seu objetivo não é aumentar a ingestão de calorias, porque comer comida vem associado a calorias. Sim. Então, se você não precisa ou não pode aumentar suas calorias, aí você complementa essa necessidade diária com suplementos. Entendeu? Mas suplemento vitamínico e mineral só dá certo se tiver uma alimentação adequada, senão é jogar dinheiro fora. Então, por exemplo, aí vão me perguntar, mas por que a maioria dos profissionais prescreve vitaminas e minerais? Aí você tem que perguntar para eles. Sim. Por quê? Eu estou te explicando, né, em todo esse tempo, de um ponto de vista biológico. Para você fez sentido? Fez sentido. Fez sentido, Laura? Sim. Para quem está agora nos acompanhando, tá fazendo sentido isso que eu estou explicando? Uhum. Então, se para você faz sentido o que eu te expliquei, não dá para eu te justificar por que outros profissionais prescrevem há tanto tempo vitaminas e minerais. Certo? Meu papel não é justificar a conduta dos outros, mas é evitar que você cometa erros e perca a qualidade do seu cabelo ou fique perdendo tempo e dinheiro fazendo algo que não vai funcionar. Uhum. Então, Mas no seu tratamento tem vitaminas? em alguns casos tem, mas não em todos. Ah, entendi. Porque não é todo mundo que precisa. Não é todo mundo que precisa. Então está muito alinhado com a estratégia que é necessária e com o tipo de alopécia. Entendi. Entendeu? Então, nesse caso, vai importar. Agora, por exemplo, às vezes o que eu prescrevo não é vitamina e mineral. É considerado no Brasil como uma medicação à base de vitamina e mineral. Uhum. É aquele termo nutracêutico que você usa bastante? Não, Não? não. Vitaminas e minerais, eu vou explicar. Fora do Brasil isso não existe. Mas no Brasil existe o seguinte. Lembra que eu falei que suplementos de vitaminas e minerais, eles têm uma dosagem que vai variar de 25% a 100% da necessidade diária recomendada? Eu lembro. Então, uma medicação à base de vitaminas e minerais, ela vai superar 100% da necessidade diária. Entendi. Vou dar um exemplo. Biotina em suplemento. Biotina, a dose limite 100% da necessidade diária são 30 microgramas. Uhum. Cientificamente falando, biotina, para ter uma certa relevância para a saúde capilar, tem que tomar pelo menos 5.000 microgramas. Nossa, é muita coisa. Exato. São 100 vezes mais dose. Mais de 100 vezes, quase 200 vezes mais. Então imagina, se cientificamente fala que biotina tem que tomar pelo menos 5.000 microgramas e no suplemento tem só 30 microgramas, você acha que vai fazer diferença tomar um suplemento? Não. Não vai. E eu falo para todo mundo, pega qualquer suplemento para cabelo. No máximo, vai ter 50 microgramas, que é um pouquinho acima de 100% da necessidade diária. Então, essa é a diferença entre o que você prescreve E o que tem e pronto. o que tem pronto na sua... Exato. É que o seu tem a dosagem específica para aquilo. Exato. Por exemplo, ferro. A dose, se eu não me engano, que está no suplemento, se não me engano, tá? É 7 a 14 miligramas. Para suplementar, tem que ser em média de 20 a 50 miligramas para protocolo. Então não é considerado um suplemento mineral, é considerado uma medicação à base de mineral. Tá? Então, no final das contas, o que diferencia uma medicação à base de vitaminas e minerais e um suplemento à base de vitaminas e minerais está muito relacionado com a concentração. Então, quem pensa, mas eu já tomei tanto remédio para cabelo, aí você pergunta, o que você tomou? Pantogar, Imecap e Pilfood. Sinto muito, você nunca tomou uma medicação para cabelo na sua vida. Você simplesmente tomou um monte de vitaminas e minerais em doses baixas que nunca vão resolver o seu problema capilar. Aí tem pessoas que vão falar, mas fulana tomou e melhorou. Existe uma situação conhecida como eflúvio telógeno agudo. É uma circunstância, toda mulher pode passar por isso, por quaisquer que sejam os motivos. E em alguns momentos o cabelo pode cair um pouco mais intensamente. E aí o cabelo normalmente ele cai por um período que vai durar de 3 a 6 meses, certo? Porém, ele vai parar essa queda sozinho assim como começou. E as vitaminas e minerais, elas normalmente prometem que tem que tomar por quanto tempo para reduzir a queda? 3 a 6 meses. Normalmente é propaganda, tanto que às vezes vende até os kitzinhos de 3 meses. Por quê? O fabricante não é burro. Ele sabe que em 3 meses a maioria das mulheres vai parar de ter queda capilar normal. E aí muitas vão achar que foi por causa da vitamina e mineral, mas foi um placebo. Se ela não tivesse tomado, não ia mudar nada. Entendi.
Agora, se tiver uma pessoa com uma deficiência extremamente ruim nutricional, essa pessoa, né? Então coloca, por exemplo, vamos supor, Jéssica, 24 anos. Jéssica come todinho no café da manhã com pão de queijo. Uhum. Na hora do almoço, a Jéssica, ela às vezes come Big Mac. Às vezes ela come arroz, porque a Jéssica não gosta muito de feijão. Aí ela põe um pouquinho de tomate. Aí a Jéssica vai lá e pega, por exemplo, batatinha frita. E a Jéssica pega e coloca também um bifinho ou um filezinho de frango. Aí à tarde a Jéssica pega e abre a gaveta dela de estudos ou do trabalho. Tem vários bis. E tem vários bis, vários chocolatinhos, passatempo. Aí à noite, no caminho de volta para casa, a Jéssica pega e come uma besteirinha. Come uma coxinha, come uma besteirinha. A Jéssica, depois de alguns meses ou anos, a Jéssica vai estar extremamente desnutrida. Aí o corpo da Jéssica vai estar aquele corpo assim, sedento por qualquer comida que chegar. Uhum. Na hora que a Jéssica toma, aí o cabelo da Jéssica tá caindo absurdamente. Se a Jéssica tomar qualquer multivitamínico, pode responder o cabelo dela? Pode, porque a Jéssica tá totalmente desnutrida. Aquilo que chegar, pega. É igual você pegar um cacto seco e jogar água nele, ele no outro dia tá florido. Então não é que o suplemento faz milagre, é que a Jéssica tá totalmente lascada. Uhum. Com perdão da palavra, sabe? Desnutrida. Desnutrida. Então, suplementos vitamínicos e minerais, seja para cabelo ou não faz diferença para você no tratamento. Uhum. E eu tô falando para vocês, não é por achismo, eu tô falando com a experiência de quem já atendeu alguns milhares de pessoas. Com a experiência de quem atende mais de 80% de mulheres. Verdade. Com a experiência de quem conversa com cada paciente. A pessoa não senta na minha frente, eu passo a receita e ela vai embora. Eu converso com todo mundo e eu sei o histórico das minhas clientes. Então, eu te falo com experiência, com vivência. Para de gastar dinheiro com suplementos de vitaminas e minerais. O seu bolso agradece e você pode direcionar isso para um tratamento que possa, de fato, trazer resultado para você. Agora, com a sua experiência, eu quero entender o que são esses nutracêuticos. Porque na minha cabeça sempre remete a remédio. E aí, quando você explicou que tem um remédio com vitaminas e minerais, eu pensei que fossem eles. Isso. Foi até uma pergunta que eu fiz, né? Hoje eu até estava batendo papo, eu perguntei pra Nath e perguntei pra Laura. O que pra vocês é um nutracêutico? Pra mim é isso, um remédio, uma vitamina mais forte, mais potente. Isso. Não, pra Laura era isso. Pra mim também. Isso. Na verdade, pra mim, eu imaginava que fosse uma vitamina mais focada. Por exemplo, calcitran. Como mais completo. No meu caso, era calcitran. Uma concentração maior. Isso, uma concentração maior de só uns determinados vitaminas e minerais específicos para aquilo. Tá. Então, por exemplo, você mesmo falou que a vitamina D junto com a K ajuda na absorção da vitamina D. Então eu falei, nossa, isso deve ser um nutracêutico, porque é bem focado naquilo. Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá. O que é isso? Quando você pega a concentração de uma vitamina e mineral, independente se é uma monovitamina, certo? Por exemplo, só tem vitamina D, tipo calcitran. Vitamina D com cálcio. Ou Madera, que é só vitamina D. Se você pegar, por exemplo, uma única vitamina com uma dose superior a 100%, ela é o quê? É uma medicação à base de vitamina e mineral. Certo? Aí isso seria a medicação. Isso. Então, medicação vitamínica é quando a dose é acima de 100% da recomendação diária. Nutracêutico, esse nome me lembra muito medicamento. Exato. Também. Porque tem o cêutico no final. O que é nutracêutico? Nutracêutico, ele está entre vitaminas e minerais e entre a medicação. Ele não é vitamina e mineral e ele não é remédio. Ele é um nutracêutico. Ele é uma categoria. Tá, uma categoria. Exato. Não é uma classe. Não é um tipo de vitamina. Não é um conceito. Não, é um conceito. Ele não é um tipo de vitamina. Tá, entendi. Entendeu? Ele é uma categoria ele é uma categoria de uma substância. Entendi. Então, por exemplo, você vai ter uma substância que é nutritiva, que é vitamina e mineral. Vai ter outra substância que é farmacológica, que é remédio. E você vai ter um intermediário, que é um nutracêutico. Okay. O nutracêutico, normalmente ele é uma molécula patenteada de um determinado laboratório, cuja função é melhorar biologicamente a função das células.
Vou dar um exemplo. Dê exemplos pra ficar mais Pra fácil ficar mais de fácil. entender. Isso. Ex-Nutriment. Tá, já tomo. Já toma. Ex-Nutriment é um nutracêutico. Por que ele é um nutracêutico? Embora ele seja a base de silício orgânico, ele, na verdade, é uma molécula patenteada que compreende uma estrutura mais complexa que vai agir especificamente em tecidos queratinizados e pele. Então, ele não é silício. Se você tomar silício, pode ir para qualquer célula do corpo. Se você tomar Ex-Nutriment, ele foi criado, direcionado para atuar em pele, cabelo e unhas. Tá, nesse conceito, a gente Como pode... se fosse um GPS. O nutracêutico é uma molécula GPS que vai atuar num ponto específico. eu tomo o Verbasnol. Certo. Ele seria um nutracêutico? O Verbasnol ele pode ser considerado nutracêutico, mas ele é um derivado, por exemplo, de planta. Então, sim, ele é um nutracêutico, mas vou dar um exemplo. Se eu for falar de qual que é a diferença? Vamos supor, outro exemplo, um exemplo legal. Tá. Então, se eu pegar, por exemplo, o silício, ele pode ser uma vitamina e mineral. Uhum. Mas se eu pegar o Ex-Nutriment, ele é um nutracêutico. Tá. Que é uma tecnologia relacionada que vai fazer algo que o silício não faz. Uma tecnologia que foi implementada naquela molécula. Exato. Silício. Então, a molécula já existe, mas tem uma tecnologia nela, uma biotecnologia, que faz ela ser potente. Por isso eles são patenteados. Por isso que eles são patenteados. Não dá para patentear algo que já existe na natureza. Você tem que criar a molécula para poder patentear ela, certo? Então ele existe, a base dele existe, mas a molécula em si não existe, certo? Agora eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Verbasnol que você falou. Então o Verbasnol, ele é também um nutracêutico, mas ele não é derivado de um nutriente. O Verbasnol, ele é derivado de planta. Agora eu vou falar, aí falo, tá, mas isso não seria um fitoterápico? Não, um fitoterápico seria o sal palmeto. Porque o sal palmeto, ele é basicamente você extrair os princípios ativos dele das bagas de Serenoa repens, que é uma palmeira. Ou óleo de semente de abóbora, que é o quê? Espremi a semente de abóbora, peguei o óleo, purifiquei e utilizei. Isso é um fitoterápico. O Verbasnol, ele é derivado de vegetais, mas ele é um nutracêutico, porque ele envolve uma tecnologia patenteada. Um outro exemplo, cúrcuma. Certo. O açafrão da terra, né? Cada lugar conhece de uma forma. Então, o açafrão da terra, ele é o quê? Alimento. É um tempero. É um tempero, certo? Mas existe, por exemplo, capilha longa. Aí já entra no outro ponto. Vou dar um outro exemplo, calma. Capilha longa não. Laura, pega, fazendo um favor, aquela sacola. Uma sacola que tem aí vários potinhos. Por gentileza. Hoje, por exemplo, chegou os meus manipulados. Por quê? Eu sempre faço manipulados baseado em uma estratégia que eu viso. Por exemplo, agora eu estou numa época que eu estou produzindo muito conteúdo. Me dá esse aqui, ó. Então eu estou numa fase muito ativa de estudos. Estou estudando muito e produzindo muito conteúdo. Muito. Então eu estou agora focado na minha saúde mental. Então eu estou usando algumas estratégias. Então, por exemplo, o que eu vou usar? Ó, chegou hoje, já está embaladinho. Bonitinho aqui as fórmulas. Então aqui, esse não, Não. é esse não, tá na outra. Laura, outra. Não, vamos colocar, vou dar um exemplo aqui. Pode ser, não, vai, pega outra, por favor. Vamos voltar aqui. Haja fórmula, gente. Haja fórmula, gente. Por isso que eu vou pra vocês, entendeu? Eu prescrevo muita coisa, mas assim, eu só prescrevo o que eu acredito e o que eu acredito é o que eu uso. Ó, aqui, não. Aqui, ó, por exemplo. Aqui tem um princípio ativo chamado curcuvaio. O que é o curcuvaio? O curcuvaio é o derivado da cúrcuma. Eu posso patentear a cúrcuma? Não, porque ela tem na natureza. Exato. Aí o que acontece? A cúrcuma, ela é um princípio, ela é uma matéria-prima que ela pode ser colocada em altas concentrações de curcuminoides, que é o princípio ativo dela. Porém, a cúrcuma, ela não pode, ela tem que ser colocada em uma série de componentes para que ela tenha biodisponibilidade, senão seu corpo não absorve o nutriente. Entendi. Não absorve o princípio ativo dela. Agora existe o curcuvaio. Ele é patenteado de uma empresa chamada Galena, uma indústria, né, de matéria-prima da área de manipulação. Aí você pega a Galena, ela cria o curcuvaio.
Curcuvaio, ele é um derivado da cúrcuma, mas ele tem uma biotecnologia que permite que os ativos sejam absorvidos pelo seu organismo. Uhum. Certo? Então, o nutracêutico, ele é quando a indústria farmacêutica aprimora e melhora algo que é funcional. Entendi. Então, ele não é um remédio, mas ele tem uma função como se fosse. Ele não é um nutriente, mas ele é seguro como se fosse. O nutracêutico, ele é o melhor dos dois mundos. Uhum. Certo? Então, o nutracêutico, ele é fantástico. Por isso que eu consumo muito nutracêutico. Uhum. E aí entra, por exemplo, qual que é a grande dificuldade? Aí eu falo, o grande problema é você pegar e conseguir fazer formulação. Formular é complexo. É isso que eu ia te falar. Tudo que a gente está conversando aqui e das outras aulas também, sempre quando você fala dos ativos e tudo, eu acho isso algo muito complexo. Uhum. Acompanho o que você faz, né? Afinal de contas, eu sou a esposa dele, tô todo dia do lado, tô conversando com os pacientes, então eu tenho contato com as receitas e tudo, mas eu não tenho conhecimento profundo nisso. E eu acho muito difícil, muito complexo isso, e me surpreendo, né? Às vezes, como você trata isso de uma forma muito natural. Porque é natural, eu já vi você fazendo consulta. Você monta, assim, as fórmulas de uma maneira muito intuitiva, assim. Ai, já sei o que vai colocar aqui, já sei o que eu vou colocar aqui, já sei, entendeu? Sim. Nesse ponto, o que acontece? Eu já estudo a parte de prescrição, formulação, dermocosméticos, nutracêuticos há muitos anos. É, verdade. Então eu estudo muito sobre tudo isso. Eu estudo, eu consumo, eu aplico, eu testo, eu valido, eu depois ensino. Então é um processo constante. Hoje eu não preciso, por exemplo, de um manual de ver. Hoje eu tenho concentração de mais de 100 ativos na minha cabeça de decorados. Eu sei cada ativo, qual a concentração que ele tem que ser usado, e eu sei como que eu vou associar ele. Mas isso você não pegou em qualquer lugar. Isso eu não peguei em qualquer lugar. Então, por exemplo, eu estou consumindo informação e conhecimento, aliás, consumindo informação e transformando em conhecimento e fazendo de prática clínica, já estou fazendo isso há mais de 5 anos. Né, que eu me dedico focado nisso. Eu estudo tricologia há 6 anos, mas focado nisso há 5 anos em prescrição. Então, o que acontece? Hoje eu consigo prescrever fórmulas complexas de tratamento, porém, nem sempre foi assim. Então, isso aqui é baseado em muito estudo. Por isso que eu falo, se tem uma complexidade de prescrever, formular isso, não vai ser um suplemento vitamínico tipo o Imecap que todas as mulheres vão tomar e vão resolver. Tanto que, por exemplo, tem um grupo que eu ouvi falar no Facebook, que é um grupo de mulheres que tem problemas de perda capilar, e eu já atendi muitas mulheres desse grupo, muitas. Muitas queridas, inclusive eu agradeço, gratidão pela confiança, né? Muitas, inclusive, me indicam por lá mesmo, né? E o que acontece? Normalmente elas até compartilham os receituários que eu passo. E elas falam, nossa, mas ele passou pra você, ultimamente ele passou pra mim. Por quê? Ah, mas ele passou isso e não sei o quê. Significa que, gente, cada protocolo, cada planejamento, ele é pensado individualmente. Ele é específico pra você. Ele é específico pra você. É artesanal. É um dos motivos que dentro da minha clínica e consultório não tem vários profissionais atendendo. Por quê? Porque eu gosto de acompanhar e atender cada profissional, cada paciente minha, uma a uma, individualmente. Assim como eu tenho muitos alunos meus que estão aprendendo toda essa arte artesanal que é cuidar de cada protocolo de tratamento capilar individualmente. Porque o tratamento capilar, ele tem que ser objetivo, específico e trazer resultados. Sim. E você não vai conseguir esses 3 pontos suplementando essas vitaminas que já existem por aí. Porque vai ser um tiro no escuro, você vai passar a mesma coisa pra todo mundo, quem deu certo deu, quem não deu certo, ai, paciência. Exato. Então hoje tem que ter estratégias. Isso é mais assertivo, né? Isso, por exemplo, aqui, vou dar aqui um exemplo pra vocês. Olha, um ativo assim que eu gosto, cadê? Por exemplo, BioArct. BioArct é um outro princípio ativo. O BioArct, ele é rico em arginina, né, citrulil-arginina, e rico em taurina. Ele é um derivado de uma alga marinha encontrada no Oceano Ártico. Qual que é a função dele? Ele tem comprovadamente a eficácia que ele consegue estimular a vasodilatação, renovação celular, proteínas de ancoragem da pele, fibronectina, colágeno e elastina. E ele também aumenta a energia celular, ele melhora a saúde mitocondrial. Então, ou seja, ao entrar com o protocolo, eu consigo fazer uma melhora muito grande da saúde biológica de pessoas. Aí, por exemplo, por que eu suplemento?
porque ele vai me ajudar bastante em questão da minha saúde e qualidade de vida por causa da saúde mitocondrial. Se eu tomar arginina, vai dar a mesma função? Não. Não. Agora, a forma como ele está patenteado, a forma como ele está A construído... tecnologia que tá aí. Exato. Aí vem, por exemplo, esses selinhos, olha. Tem os selinhos aqui, e os selinhos, ele permite com que eu saiba quando o produto ele é patenteado. Eu consigo saber quando o produto ele realmente tem uma certa eficácia. Por exemplo, todos os rótulos aqui que eu tenho, eu uso moléculas nutracêuticas. Selinho de qualidade. Selinhos de qualidade. Então, aqui é a garantia que tem o que eu estou comprando, tá vendo? Depois, se vocês quiserem, eu vou compartilhar com vocês as estratégias que eu utilizo no meu dia a dia, tá bom? Eu vou compartilhar com o maior prazer. Se você quiser que eu compartilhe as estratégias que eu utilizo no dia a dia, comenta, tá embaixo do vídeo. A live vai ficar salva, então comenta, para você que está assistindo gravado já, comenta aqui. Claro. Comenta aqui as dúvidas que você tiver. A live vai ficar salva, fala assim, eu quero saber as dicas do Dr. Cabelo. Então coloca hashtag dicas do Dr. Cabelo nos comentários. Eu vou saber que eu posso compartilhar essas informações, esse conhecimento que para você vai ser útil, tá? Foi muito boa essa aula, ainda. Foi boa, né? Uhum. Eu curti também. Eu curti muito. Curtiu, Laura, a aula? Adorei. Legal. Ó, a Cristiane Underline Silva Luquina perguntou sobre a suplementação. Quem tem hipotireoidismo, essa suplementação tem um papel diferente do que em uma pessoa sem. Sim, com certeza. Né? A Natasha tem hipotireoidismo. Então, por exemplo, hipotireoidismo ele tem uma necessidade um pouco importante, mas primeiro de tudo tem que estar regulado com o endocrinologista. Porque é na questão hormonal, né? É Exato. o hormônio da tireoide. É isso. Então a sua tireoide ela vai reduzir a estimulação das células. Então as células elas podem ter um comprometimento de absorção nutricional. Então sua alimentação tem que ser mais alinhada ainda. Né? Aqui eu tenho duas pessoas com hipotireoidismo, a Laura e a Natasha. Eu sou saudável. Sua mãe também? Ah, Saudável e tem nódulo. A gente sabe que ele tem um nódulo. Um pequeno nódulozinho na tireoide. ó, o Bruno Mas, underline terapeuta capilar, ele falou que um desse você mostrou pra ele, falou que já faz uso de alguns desses. Oh, show! Obrigado por compartilhar, Bruno. A Roberta Monteiro, creatina suplementada causa calvície ou aumenta a queda? Nenhum dos dois, tá? Isso é totalmente mito. A creatina ela funciona como uma fonte de combustível para a célula muscular, inclusive cérebro também. Ela consegue melhorar a performance energética das células. Não tem nenhum estudo que mostre que ela faz cair cabelo. E eu tomo muita creatina há muito tempo, Ele tá? tá muito cabeludo. Tô muito cabeludo. Atendo pacientes desportistas, atendo atletas de fisiculturismo, homens e mulheres que praticam de uma forma bem ativa. A única coisa que é usado de fins ergogênicos que vai fazer cair seu cabelo são hormônios. Hormônios utilizados de uma forma indiscriminada ou até discriminada podem aumentar a queda capilar se a queda for androgenética. Ah, o Bruno ele falou assim, ó, uso tricolin, ex-nutriente e activo. Nutricolin, tá? Oh, legal, ótima fórmula. Mas se você está usando Nutricolin, você não precisa usar ex-nutrimente, tá, Bruno? Então é interessante revezar entre eles porque é a mesma coisa. A Cristiane Valente falou, queria uma consulta online. Luciano, a gente está vendo aqui para poder viabilizar alguma forma que dê para poder fazer uma consulta online que seja com qualidade. Se eu conseguir manter as consultas com qualidade, a gente vai tentar viabilizar online em breve, tá bom? Uhum. Só aqui compartilhando, a Cristiane falou que usa ex-nutriente. Não. Acho que de perguntinhas eram essas. Pessoal, então gratidão, É isso aí. né, por terem ficado conosco. Obrigada. Mais uma live chegando ao fim. Até terça-feira que vem. Até terça-feira que vem, 19h07. Compartilha essa live com o pessoal. Provavelmente vocês vão ajudar muita gente. O objetivo é realmente a gente compartilhar conhecimento e experiência. Então não esquece de deixar nos comentários o que você achou da live, tá bom? Então um grande abraço para vocês e uma boa noite. Até mais.